Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Saulo Henrique Souza, doutor pela UFBA, professor de filosofia no Colégio de Aplicação da UFES, desenvolve pesquisas com ênfase em filosofia política, tolerância e religião. Olá, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Caros ouvintes da Rádio UFES, o tema de nossa coluna versa sobre religião, virtudes e vícios. Bom, esse tema foi motivado em razão do seguinte problema. Crimes recentes envolvendo religiosos brasileiros famosos de diversas sociedades religiosas têm chamado a atenção para um debate fundamental no campo da ética, a saber, a consciência religiosa, a vida dedicada às atividades da igreja, a crença em dogmas, a ênfase no puritanismo religioso, etc. São os determinantes para a vida virtuosa e para o distanciamento dos vícios. Essa questão enseja outras, como os ateus são capazes de conduta virtuosa, o que de fato é virtude e o que é vício. A esse respeito, e para o bom entendimento, é preciso inicialmente definir o que seria virtudes e vícios, para em seguida investigar e qualificar a ação. De um ponto de vista moral, relacionado, portanto, aos costumes e à conduta, a virtude é a excelência, enquanto o vício é a conduta ou comportamento social reprovável. A disciplina filosófica que estuda de forma descritiva e prescritiva as ações morais, bem como a intencionalidade da ação e a natureza do objeto motivador, é denominada ética. Ao longo da história da filosofia, diversas perspectivas éticas foram elaboradas, desde as famosas lições de Sócrates sobre a necessidade de controlar a parte apetitiva da alma, que desviaria a razão do reto domínio, à felicidade aristotélica como justa medida. Na Idade Média, a ética ganhou contornos religiosos, em razão do que a perversão moral está ligada ao afastar-se de Deus. Para Santo Agostinho, a causa da decadência de Roma foi a embriaguez politeísta. E para Santo Tomás, Deus é o último fim do homem. Além dessas questões de ordem mais teórica, a própria filosofia deveria assegurar a racionalidade dos preceitos morais presentes nos mandamentos sagrados. Enfim, se instala a ideia de que a excelência moral não é simplesmente um controle dos excessos, a temperança da alma, a felicidade social, o controle da inquietação, mas deve estar ligada à crença, à fé, aos ditames da Igreja verdadeira. Assim, o virtuoso é o religioso que segue as regras de Deus, e o ímpio ou o ateu é o errante vicioso que deve ser banido da ordem social. Apenas na modernidade, esse tema retornou com a perspectiva de uma moral não retirada simploriamente da religião, quando alguns filósofos desafiaram as autoridades das igrejas e ordens religiosas e do poder temporal que elas possuíam, para afirmar uma perspectiva de moral mais ligada à observação da lei e à razoabilidade da conduta, ambas derivadas tão somente da razão. O filósofo holandês Hugo Grotius foi um dos primeiros a resumir algo dessa natureza em poucas palavras. Segundo Grotius, e eu cito aqui, o que acabamos de dizer teria lugar de certo modo, mesmo que se concordasse com isso, que não existiria Deus ou que os negócios humanos não são objetos de seus cuidados. Bom, Grotius faz essa alegação cheia de cuidados para discutir a fundamentação do direito e a razoabilidade da conduta. Bom, apesar de não abolir o vínculo medieval entre virtude e religião, a modernidade problematizou essa relação, como também afirmou que a virtude moral não deriva tão somente da religião, mas da razão humana, de modo que, como afirmava Pierre Bayle, filósofo francês do século XVII, seria completamente possível uma sociedade de ateus,
E para o filósofo inglês também do século XVII, John Locke, mesmo muito religioso, defendia que muitos povos viviam sem a menor noção de Deus e da religião. Para Marx, filósofo alemão do século XIX, por exemplo, a religião era um aparato de dominação ideológica da classe trabalhadora pela burguesia. Entretanto, em muitos países que já passaram por processos de modernização, temos visto o avanço de um certo puritanismo religioso hipócrita e antiluminista, segundo o qual Deus está acima de tudo e a religião deve promover esse vínculo com Deus, garantindo ao mesmo tempo a prosperidade e a vida reta. Sobre isso, e retornando ao que temos discutido desde o início, poder-se-ia dizer que existe uma relação entre moral e religião. A partir dos escândalos envolvendo igrejas e membros de sociedades religiosas no Brasil, algo como igrejas sendo expulsas de outros países, fraudes e desvios de recursos das próprias sociedades religiosas, prisão de líderes religiosos por corrupção e até assassinato com requintes de crueldade, obviamente, a virtude moral jamais poderá ser creditada à crença religiosa. Crimes dessa natureza foram cometidos recentemente ou descobertos recentemente. Foram ações voluntárias, pensadas e premeditadas por líderes religiosos importantes de diversas denominações, muitos deles parlamentares. Um desses foi o responsável pelo batismo do próprio presidente da República. Caros amigos, tirem suas próprias conclusões. Por hoje é só e até a próxima. Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política.